Você que nos acompanha pelas redes sociais, Deus te abençoe. Receba de bom grado a palavra de Deus e seja transformado, seja livre em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia em Tiago, o livro de Tiago, capítulo 4, que diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Essa palavra fala de mundanismo, né? Então, o que acontece com as pessoas? Ficam brigando por causa de coisas, fazendo contendas, cobiçando, né? A cobiça é o desejo desenfreado de tudo que vê, de tudo que quer. Então, mas por que as pessoas fazem isso? Fazem guerras uns com os outros. Mas para quê? Para ter prazer, né? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne. Carne é desejo desenfreado. Então as pessoas ficam lutando por coisas, né? Por recursos, por isso, por aquilo que o seu coração deseja, né? Ele fala, cobiçais e nada tende. Então as pessoas ficam olhando as coisas, falam, fulano tem, por que eu não tenho? E fica nessa guerra, né? E fazem guerra consigo mesmo e guerra com os outros. Matais e invejais. Chega, né? A disputa severa, né? E nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Está lutando? Está fazendo guerra? Deus está dando para nós um caminho. Você não precisa disso, porque você tem um Deus, né? Esse Deus, ele deve ser buscado. É isso que ele fala. O Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. As pessoas ficam no nada me faltará, mas esquece de fazer do seu Deus o seu pastor. Pastor é aquele que guia, aquele que dá conselho, aquele que mostra a saída, aquele que alimenta, aquele que supre. Então, faça de Deus o seu pastor. Olhe para Deus. Deus tem todas as saídas. Deus tem todas as provisões. Ele é o Jeová Jiré. Ele é o Deus da provisão. Então, ele fala, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Então, tudo que você precisar, você que é de Deus, você confessa a Deus, né? O Deus das Escrituras, que se revela nas Escrituras, para você pedir. As pessoas falam, eu não peço mais não, eu só agradeço. Não, a Bíblia fala, você não tem porque você não pede. E se não pede, é porque não crê que vai receber. E quando você pedir, você há de crer que você já está recebendo, porque o justo viverá pela fé. É de fé em fé. Você pediu, você está falando com alguém que é o Todo-Poderoso, que é Deus.
Então, ele satisfaz os desejos do coração daqueles que o amam. A questão está aí, você ama a Deus, não é? Então, se você ama Deus, ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Agora, a questão de pedir tem que ser de forma sábia. Ele fala, pedis e não recebeis. Mas muitas vezes a pessoa não pede, não recebe. E muitas vezes pede, mas e não recebe. Por que pede e não recebe? Porque pede mal, né? Então, às vezes para pedir, você tem que orar, para Deus te dar o discernimento, para Deus te dar a direção. Até para pedir, né? Tem pedidos idiotas, né? E tem pedidos que Deus não atende mesmo. Então, a Bíblia fala aqui nessa palavra para a gente saber pedir. Agora, as pessoas buscam as coisas com Deus, né? Não é por aí também. Deus, ele não é garçom para ficar te servindo, né? Tem gente que assenta-se à mesa e quer que Deus sirva ele. Não é bem assim, é o contrário. Nós é que devemos servir a Deus. E quando você não aprender a servir a Deus, as coisas vão ficar difíceis. E você não vai obter todas as benesses que Deus tem para você. Porque você se arranjou. As pessoas querem se arranjar. Que é isso, que é aquilo. Mas e relacionamento com Deus? Um exemplo típico aqui dessa situação, a gente vê nos 10 leprosos. Os 10 leprosos, de longe, não é porque eles não podiam chegar perto das pessoas, de longe, eles falaram com Jesus, tem misericórdia de nós, não é? E Jesus fala para eles que era para apresentar o sacerdote, porque o sacerdote que testificava se a pessoa tinha lepra ou estava puro, purificado, né? Estava sem lepra, estava curado. E eles foram ao sacerdote e ali foi atestado, o sacerdote atestou que eles estavam curados. Aí, tudo bem, todos eles foram curados. Agora, só um voltou. E ele volta a Jesus para agradecer Jesus, né? E Jesus falou assim, mas não foram 10? Cadê os outros? Né? Falou, só eu vim, né? Aí Jesus se revela a ele, né? Você crê no Filho do Homem, né? No Filho de Deus, no Salvador, no Messias? Aí eu creio, mas quem é ele para que eu possa crer? Né? Ele não conhecia, ele não sabia, mas a ele voltar, ele não recebeu só cura. Ele falou, vai em paz, a sua fé te salvou. Quer dizer, ele recebeu não somente cura, mas ele recebeu salvação. Ele recebeu o prazer, a alegria de ter um encontro pessoal com Jesus, né? E ele recebeu salvação, quer dizer, recebeu mais do que ele pediu. Por quê? Porque ele quis relacionamento, ele considerou a pessoa de Jesus. Deus não nos chama para uma vida de egoísmo, para ficar garantindo só o nosso. Não. A primeira coisa que ele trabalha no seu coração, no coração do homem, é para que o homem passe a ser uma pessoa que ama os outros, que ama as pessoas, não que ama somente a si mesmo e quer se arranjar. Nas religiões você é ensinado a viver pedindo, mas não tem relacionamento com Deus. Quem é Deus? O que ele gosta? O que ele quer de nós? O que ele espera de nós? O que ele deseja de nós? O que ele deseja é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e que as pessoas venham cumprir o ministério que Deus coloca sobre cada pessoa, levando o que você recebeu. De graça recebeis, de graça dais. Então nós recebemos salvação, libertação, cura, e nós devemos transmitir isso às pessoas.
interceder pelas pessoas, orar pelas pessoas, levar a palavra de Deus, testemunho. Pessoas aí vivem uma vida cristã medíocre porque só quer se arranjar, só olha para si mesmo, só quer o próprio proveito, o egoísmo, e quando pede para esbanjar nos seus próprios prazeres, não pede coisas altruístas, coisas que vão beneficiar os outros também, Então, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos próprios prazeres. Peça algo que Deus, para Deus. Peça, quando pedir, pede algo para Deus, não para si próprio. Deus tem que estar em tudo. No seu pedido, você tem que colocar o seu pedido no altar de Deus, Deus presente. Mas eu quero isso porque é para mim, e isso e aquilo, e só para o seu próprio proveito. Então isso é um mau pedido, é um pedido ruim, mas tenha relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Agora, não existe amor platônico, Eles falam amor platônico, é aquele amor que você tem de longe e só fica ali maravilhado e pronto. Não, o amor de relacionamento. Relacionar, quando você se relaciona, você exercita amor. Eu ouço pregações lá no Face, no YouTube, eu fico em casa. Não, é um egoísta. Ele tem que vir, tem que participar do culto. E no culto você vai encontrar pessoas, você vai ofender pessoas, você vai ser ofendido por pessoas, Você vai aprender a exercer perdão. Primeira coisa, exercer perdão. A Bíblia é grande em dizer isso para nós, Agora, viver junto é outra coisa, Agora, seu coração deve estar limpo, Perdoa sempre, Não seja bobo, Porque eles falam que crente é bobo, Você chuta ele, torna a chutar, bate nele e ele não reage, E quando você não reage, quem toma a sua defesa é Deus. Então as pessoas não sabem disso, Deus, Ele é o Deus da recompensa, Então, faça pedido com inteligência, faça pedido que Deus possa estar junto, faça pedido que seja de algo que passe a ser a serviço de Deus. Aí são coisas que ele não vai negar, Então é preciso pedir sim, Mas antes disso, tenha relacionamento com Deus, Ame a Deus, queira conhecer a Deus. Como você conhece a Deus? Quando você se consagra, quando você se dedica à santificação, a rever suas atitudes, e meditar na palavra de dia e de noite, e ter vida de oração. Oração é falar com Deus, mas não é somente falar, é também ouvir a voz de Deus, o conselho de Deus. É uma mão dupla, Ele fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Quer dizer, se você entrar no egoísmo, só pensando em si mesmo, você está sendo inimigo de Deus, Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você ficar brigando, invejando, pedindo mal, só para esbanjar nos prazeres, você está sendo inimigo de Deus. Olha que coisa, Então, ou supõe que em vão vos afirma a Escritura que
é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Quer dizer, o Espírito Santo, essa palavra não foi bem traduzida, ciúme, né? Deus não tem ciúme, Ele tem zelo, Ele tem cuidado, Ele quer você para Ele, né? Isso, esse que não encontraram uma palavra na língua portuguesa para traduzir isso certo, colocaram ciúme, né? Mas na verdade isso é um zelo extremado. Já viu que se você orava 5 minutos, ele vai te absorvendo, ele vai te puxando, você passa a orar 10, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, depois você aprende a ficar orando 24 horas por dia, né? Orando em espírito, né? Então, ele tem esse zelo extremado, ele quer você para ele, ele quer que, né, você se achegue a ele. Ele diz aqui, né? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, né? Se a pessoa é altiva, se a pessoa não olha para as coisas de Deus, né? Se a pessoa se estriba no seu próprio entendimento, a pessoa é soberba, não quer ouvir a Deus, não quer pegar a direção de Deus, né? Ele passa a viver a sua própria maneira, ele passa a ter os seus próprios pensamentos, e ele entra nesse círculo vicioso de fazer guerra, de ter ciúme, de ter inveja, né? E de querer desejar coisas que não vão ser para servir a Deus, mas para servir prazeres momentâneos, então é um mau pedido, é um pedido ruim. E ele então Deus resiste aos soberbos. Se você se recalcitra do seu próprio entendimento, né? Deus te resiste. Agora, se você se humilhar é o quê? Humilhar não é aceitar tudo, não é isso. Humilhar diante de Deus é você buscar a vontade de Deus, é você, entre o que você quer e o que Deus quer, a vontade de Deus, você vai pela vontade de Deus, não pela sua vontade. Isso é se humilhar diante de Deus. Então Deus dá maior graça a quem assim faz. Então a nossa vida deve ser a vida de buscar o que Deus deseja de nós. E nós, né, e os homens invertem a situação. O que eu desejo de Deus? O que eu quero de Deus? A pergunta é essa. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Olha bem, muda tudo, né? Deus não é um serviçal que está a serviço de caprichos humanos, né? De satisfazer prazeres egoístas. Não. Deus, ele quer que você faça o id dele, a obra dele, que você ore, que você interceda, que você tenha vida de oração. Não é só orar, é ter vida de oração, que você busque santidade, santificação, para que sede santo como o Senhor é santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então isso, nós nos submetemos a Deus. Submeter a Deus é isso, buscar qual que é o desejo de Deus, qual que é a vontade de Deus, não a nossa. Agora, então as pessoas ficam pensando, mas a vontade de Deus, a vontade de Deus é melhor do que a nossa, para nós mesmos. Ele sabe de tudo, ele pode tudo, né? E ele dá maior graça aos humildes, aquele que se submete a ele. Ele diz aqui: sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então tem uma guerra espiritual. O que nós devemos fazer? Nos sujeitarmos a Deus, quer dizer, submeta-se a Deus, olha a vontade de Deus. Essa é a pergunta que você deve fazer para Deus: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Né? Então aí nós estamos nos sujeitando a Deus, e meditando na palavra, Deus vai expor a nós os desejos de Deus, né? O desejo
Um deles é que você seja um intercessor, você seja uma pessoa de oração, para você orar, né? Orar sem cessar, quer dizer, não é só a oração que você faz 2 minutos ou 3 minutos na hora de dormir, na hora de levantar, não, é que você tenha vida de oração, você conectou com Deus e você, em todos os momentos, você está conectado, você não se aparta de Deus. Então, o desejo dele é que você seja essa pessoa, não é? Seja uma pessoa de oração, de santificação, né? Isso é inevitável, tá? Quer agradar a Deus, né? Agora, por mais que a gente fale, nós não vamos, a questão de agradar a Deus é fé. Então você fique com Deus, com o conselho de Deus, com a palavra de Deus, que você vai ser sempre premiado, né? Porque você tem vida com Deus. Resistir ao diabo, ele fala do diabo, né? O diabo se opõe a nós, né? Aqueles que são de Deus, para que as pessoas vão pelo lado da guerra, pelo lado das contendas, né? Das brigas, das cobiças, né? Você não precisa cobiçar nada, você não precisa invejar nada. Deus tem muito mais para você, tem para o outro, ele tem para você, ele é dono de tudo, ele pode tudo, ele sabe tudo. Agora, volte-se a ele, volte-se para ele, né? Tenha vida com Deus. Deus não é para ser visitado, Deus é para ser, né? Inteiramente, né? 24 horas ali com ele. Aí sim, sujeitando a ele, perquirindo a vontade dele, buscando a ele, né? Aí ele fala, chegai-vos a Deus, quer dizer, busca o Senhor. Ele galardou a quem? A quem ele dá presentes? As pessoas querem coisas, mas não se achegam a Deus. Tem que se achegar. Chegar é o quê? É estar próximo, é aproximar-se de Deus. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outro. Quer dizer, se você busca o Senhor, ele se apresenta, né? Ele te dá presentes, né? Ele fala que Deus galardou a quem? A quem o busca. Se você não buscar a Deus, aí você fica aí no limbo, né? Não vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Achegue-se a Deus. Deus é para ser buscado, né? A palavra diz, aqueles que me buscam, me acham. Você buscar a Deus, né? Você vai achar, ele vai te responder, você vai encontrar saída para toda e qualquer situação da sua vida, né? Um exemplo foi Daniel, né? Cito bem esse exemplo, que Daniel, para revelar o sonho que Nabucodonosor teve, o que ele fez? Chamou seus amigos, Ananias, Azarias e Misael, e falou assim, me ajuda em oração. E foi buscar o Senhor em oração. E o Senhor Deus revelou para ele o sonho que Nabucodonosor teve. Então, quer dizer, buscou o Senhor, e com isso foi livrado eles da morte, né? Porque o rei falou que ia matar, se não tivesse, matar todos os sábios da Babilônia, se não tivesse a solução, e inclusive salvou aqueles que nem conheciam Deus, né? Então, a humanidade passa por situações difíceis. A vida, pode ver, nesses últimos tempos, coisas difíceis acontecendo. O que nós devemos fazer? Achegar-nos a Deus, buscar a Deus. Deus vai dar o escape, Deus vai dar a saída, Deus vai dar a vitória, Deus vai dar o conselho, o entendimento, a sabedoria, revelar coisas. É isso que diz lá em Jeremias 33:3, clama-me a mim e responder-te-ei, revelar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. As pessoas ficam querendo procurar solução, na sua mente, nas circunstâncias. Não, busque o Senhor, clame a Ele, invoque a Ele, tenha vida íntima com Deus, né?
Aí, o que ele vai fazer? Ele vai te revelar coisas que você não sabe. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu não tenho saída. Eu falo, mas o Senhor tem, e eu busco a sua face. É por isso que Deus fala aqui, lá em Provérbios, fala, sou preguiçoso, vai ter com a formiga, vê como que ela trabalha. É um povo gregário, mas que trabalha, né? Um formigueiro pequeno vai, destrói uma árvore monstra, né? Uma árvore muito grande, uma árvore gigante, joga as folhas tudo no chão, né? E quando começa a brotar de novo, elas vão de novo. Então eles trabalham. Então Deus nos chama para ser operantes, vívidos, né? Aquecidos em Deus, tá? Buscando a Ele, orando a Ele, meditando na palavra, né? Profetizando, louvando, né? Isso é ter vida com Deus, ter alegria com Deus. Então o seu espírito está afinado com Deus. Então você vai ter soluções, você vai ter saída, você vai ter escape. A tristeza não vai te prender, a depressão não vai te prender, a aflição não vai te prender, a ansiedade não vai, as ameaças do mundo não vão te pegar, não vão te imobilizar. Você continua firme no caminho, porque o teu amigo é o Todo-Poderoso. Faça do Espírito de Deus o seu melhor amigo. Tenha esse relacionamento. Esse é o relacionamento. Deus nos chama para relacionamento. Deus é amor, e amor você exerce vivendo, praticando, agindo, crendo, buscando. É isso. Simples assim. Simples. Agora, tudo isso envolve tempo, isso envolve trabalho, né? Então não tem que ter preguiça, né? Tem que ter busca, né? Tem que estar tem que ser operoso, tem que ser abundante na obra de Deus. E outra coisa, tudo que fizeres, faça com alegria, como se para o Senhor, tá? E outra coisa, não murmure não, né? Os murmuradores serão destruídos. Vai declarando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, né? Aí a pessoa ouve aí noticiário, mas esse problema, aquela doença, aquela situação, né? Não, olhe para o Senhor, declare o que Ele declara a teu respeito na palavra de Deus, assuma isso. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, né? Eu avanço, né? Eu avanço, eu não vou recuar, eu vou avançar, né? Eu sou filho do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, Ele cuida de mim. É uma disposição para frente, né? É uma disposição de ataque a tudo que se opõe a Deus, a tudo que se opõe à sua vida, à sua comunhão com Deus, né? Davi tinha essa disposição. Ele chega lá, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que declaração, né? Enquanto os outros, hoje não, está frio, outro deixa eu ver, estou cansado. Não, Davi não falou assim, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um dia nos seus atos valem mais que 1000. Né? E quando a arca da aliança chega, ele se despe do seu manto real, né? Da sua capa de rei, joga no chão, e começa a dançar na presença de Deus, né? Ele se alegra em Deus, ele exulta em Deus, né? Ele tem prazer nisso, o coração dele se regozija, se alegra em Deus, né? Deus não é um peso, você não pode considerar obra de Deus um peso, buscar a Deus é um peso, não. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave, você se alegra, você se renova, né? Renova e se alegra em Deus, né? Deus é Espírito, e o Espírito gosta de alegria, gosta de efusão, né? Gosta de entusiasmo. Deus não pode usar um servo desanimado, né? Um servo que murmura, não.
O Senhor é o meu Deus, com o Senhor eu sou maioria, né? O Senhor que me garante a vitória, né? E Davi dançando ali, né? Na alegria dele de receber ali a arca, termina aquilo ali, ele vai para casa, Mical, né? Olhando pela janela e viu o Davi dançando no meio ela falou do meio do povinho, né? Do povinho que tem cheiro de suor, né? Das pessoas simples, né? Um rei fazendo isso, e ela vem e censura ele, né? Que papelão, Davi, um rei, né? Diante dos outros, assim, tirou seu manto real, se igualou à plebe, né? O que ele fala? Falou assim: olha, na presença de Deus eu danço, porque o meu Deus tirou tudo do seu pai e deu a mim, tirou o reino do seu pai e deu a mim. Eu não vou dançar na presença desse Deus? Eu não vou me regozijar, não vou me alegrar, né? Você tem que contagiar pessoas, isso contagia as pessoas, isso nos contagia. Você tem que ser, isso é ser testemunho de Deus. Pessoas olhar para você e saber que você está, né, regozijante em Deus, né? Regozijante em Deus. O meu Deus me garante a vitória. Eu ando em triunfo, de glória em glória, né? É assim, é assim a nossa vida com Deus. Então, Mical não precisava ouvir isso, né? E fala que ele nunca mais se relacionou com ela, né? Então ela murmurou, perdeu, ele exultou, né? Em tudo Deus deu vitória a ele. Falou assim: o que Deus, né? Como é que Deus vai olhar isso, né? Este é meu, este me glorifica, este me louva, né? Aprenda isso, louve a Deus, seja entusiasmado, né? Seja regozijante em Deus, né? Nunca veja como um peso. Deus não recebe nada por obrigação, não recebe quando é voluntário, quando é de coração livre, né? Louvado seja Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja alguém que se regozija em Deus, que agradeça a Deus, que busque a Deus, né? Para a glória de Deus e para a alegria nossa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Seja livre, seja regozijante em Deus. Em nome de Jesus, o teu milagre está aí, o seu milagre, receba a tua cura, a sua transformação, em nome de a sua provisão, em nome de Jesus. Nós agradecemos a Deus, regozijando em Deus. Muito obrigado, Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.